E aí, tudo bem com você? Tá joia? Vim aqui hoje compartilhar mais uma palavra ao seu coração. Espero que você fique até o final desse vídeo, que essa é uma palavra muito importante, muito preciosa para as nossas vidas. Amém? Está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, diz assim: Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Outra tradução diz: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Talvez essa minha tradução seja um pouquinho diferente, mas o assunto é o mesmo e você sabe exatamente a respeito do que eu quero falar hoje. Aqui no título da minha Bíblia vem escrito assim, onde nós lemos os verdadeiros discípulos. E hoje em dia, sabe, eu acho que a Igreja do Senhor ela precisa voltar a pensar a respeito dessa palavra que é tão importante, que às vezes ela é tão esquecida e negligenciada, né? Nas igrejas, nos lugares onde a palavra do Senhor ela é pregada, né? Por quê? O que acontece? Naquele grande dia, o Senhor ele não vai estar preocupado com o fato de você ter sido usado por Deus ou não. Você entende? E nem todos aqueles que forem usados por Deus, naquele grande dia, herdarão a salvação. Porque o dom, ele não tem a finalidade de salvar a vida de ninguém. O dom ele é dado para quê? Para a edificação da igreja. E às vezes a gente tem vivido uma confusão nessa vida, porque a gente pensa e julga as pessoas por aquilo que elas fazem e não pelo fruto de vida delas. Então a gente olha para uma pessoa e a gente diz: olha, essa daqui é uma mulher de Deus, porque ela ora, ela revela, ela profetiza, ela cura os demônios. Ou então você olha, esse homem que é de Deus, olha só, tá de terno e de gravata, tá, né, alinhado, e ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos, ele prega a palavra. E você olha e você pensa: aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus. Eu apareci aqui para dizer para você: não se engane. Não se engane. Não estou dizendo que todos aqueles que têm dons espirituais são pessoas que não têm uma vida de retidão diante do Senhor. Mas também nem todas as pessoas que vivem uma vida de santidade possuem a manifestação de dons espirituais. Tem muita gente que está fazendo a vontade do Senhor, que está obedecendo a Deus e andando em santidade, que não tem o manifestar de um dom sobrenatural. Às vezes não consegue, mal consegue falar do Evangelho para alguém. E a igreja do Senhor ela tem sido enganada por essas pessoas, que muitas vezes são lobos disfarçados de ovelhas. São falsos profetas que usam a fé e os dons, a fé do povo e os dons espirituais que eles têm, para quê? Para enganar as pessoas, para roubar das pessoas. Mercenários, fraudulentos. Às vezes você está vivendo uma vida enganado por orientações de pessoas que não têm fruto de santidade, de obediência ao Senhor. Não tem fruto do Espírito na vida dela. Mas porque você olhou e você viu que ela ora e ela expulsa os demônios e ela cura os enfermos e ela prega a palavra, você olhou e julgou e disse: é uma pessoa de Deus. É uma mulher de Deus. É um homem de Deus. A Bíblia nos ensina que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Quando você pega uma acerola, você não sabe exatamente como é o pé da acerola? Quando você pega uma jabuticaba, você não lembra direitinho ali do jeito que a jabuticaba nasce? Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E muitas vezes essas pessoas, esses falsos profetas que eu estou falando aqui, ou esses lobos devoradores no meio da igreja, eles têm usurpado o Evangelho do Senhor. E têm colocado ênfase em coisas que são mentira, que não são verdade. E as pessoas elas têm vivido uma vida enganadas dentro da igreja, porque não buscam um relacionamento com Deus e com sua palavra. Isso é muito sério, isso é muito sério. Às vezes, o que eles fazem? Eles pegam
e colocam sobre as pessoas julgos tão grandes, tão pesados, que as pessoas mal conseguem viver uma vida de retidão, porque o peso está tão grande, e às vezes nem é algo bíblico, o peso está tão grande que a pessoa não consegue nem seguir a Jesus, porque foram colocados sobre elas julgos, colocados sobre elas preocupações desnecessárias, colocados sobre ela um tipo de pensamento que não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Porque geralmente essas pessoas que agem dessa forma, enganando, mentindo, usurpando a palavra, usurpando a verdade, transformando a verdade em mentira, geralmente essas pessoas que agem dessa forma, elas conseguem influenciar muitas pessoas. Principalmente se elas têm os dons, geralmente elas são acompanhadas de muitos dons, né? Então ela ora, ela revela, ela profetiza, ela expulsa o demônio, ela cura as pessoas. E é tanto profeta de revelação que está aparecendo ultimamente que a gente fica até preocupado, né? Você abre a internet aqui, tem uma live meio-dia, uma live 1 hora, uma live 2 horas, uma live 3 horas. Você nem sabe quem é o profeta. Você não sabe se ele tem vida com Deus. Você não sabe se aquilo ali está de acordo com a palavra, porque você não tem uma vida de oração, de jejum e leitura bíblica. Você é enganado. Eu vim através desse vídeo para orientar você. Você não pode sair daquilo que a Bíblia diz. Se alguém está dizendo alguma outra coisa para você que vai além da palavra do Senhor, aquilo que Deus diz que você deve fazer, não faça. Porque no final das contas, quando a gente chegar diante do Senhor Jesus, Ele não vai chegar e falando assim, ô fulano, ô ciclano, mostra aqui para mim o que você fez. Naquele grande dia não vai adiantar gritar Senhor, Senhor, se não andou em obediência ao Senhor, se não fez a vontade do Senhor, se não agradou a Deus acima de todas as coisas. Por que ele disse? Jesus disse que naquele dia muitos chegarão, ó Senhor, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz isso, isso, isso e aquilo. O Senhor vai dizer o que? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que garante o seu lugar na eternidade é sua vida de santidade e obediência. Não existe outro caminho, não tem como você negociar com o Senhor. Deus não aceita negociação. Com Deus o certo é certo e o errado é errado. Então não adianta eu orar em outras línguas, eu expulsar os demônios, eu profetizar, eu pregar a palavra, eu louvar na igreja, eu cultuar todo o santo dia. Se eu não tenho uma vida de santidade e obediência ao meu Senhor, o que vai garantir o meu lugar em Deus é me apegar à obra de Cristo e andar em obediência à vontade do Senhor. Isso vale muito mais do que 1 milhão de dons que você possa receber. Tome cuidado com esses enganadores, tome cuidado com esses mentirosos, tome cuidado. Quando você bater o olho e você achar que é uma pessoa de Deus, procure os frutos da vida dela, veja se ela tem fruto do Espírito Santo, vê se ela tem fruto na vida dela, fruto de justiça, fruto de paz, vê se ela tem fruto na vida dela. Não fica olhando só para o dom não, tá? Porque o dom, ele é dado sem arrependimento. Ele é dado sem arrependimento. E ouça bem o que eu estou dizendo, a pessoa não precisa estar vivendo uma vida de santidade para manifestar um dom. Eu já cansei de ver pessoas que não obedecem ao Senhor, não têm uma vida de oração, não têm uma vida de santidade, vivem em pecado, manifestando cura, libertação, manifestando, orando em outras línguas, fazendo de tudo, tá? Então toma muito cuidado para você não ser levado só pelos dons, pelo mover dos dons espirituais. Eles têm o seu lugar, mas nada se compara a uma vida de obediência completamente entregue à vontade de Deus. Amém? Era isso que eu tinha para dizer. Que Deus abençoe sua vida. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos.